22 e 23. Que diz assim a palavra do Senhor: portanto, ninguém se glorie no homem, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Por novamente, para a gente guardar essa palavra. Portanto, ninguém se glorie no homem, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Meditando nessa palavra, e quanto mais a gente lê, mais sede a gente tem de ver a palavra, é algo bem interessante que Deus colocou no meu coração. Eu quero transmitir para a igreja de Cristo nessa noite. Quando a gente olha para o livro de 1 Coríntios, capítulo 1, a gente vai ver Paulo lhe dando a saudação dele e expressando a alegria que ele estava sentindo pelo crescimento da igreja de Coríntios. Se você ler o capítulo 1, você vai ver Paulo ele dando graças a Deus, porque a igreja estava crescendo na fé. A igreja tinha recebido a riqueza de Deus. A igreja de Coríntios ela é conhecida como a igreja que tinha todos os dons. Então Paulo ele começa o livro de Coríntios expressando a alegria e a satisfação de ver a igreja crescendo na fé e dando testemunho de Cristo. Aleluia. Quando chega no versículo 10 do capítulo 1, Paulo vai tocar num tema chamado distinção ou divisão. E Paulo roga para a igreja que a igreja venha andar em união, no mesmo pensamento, no mesmo propósito. Por quê? Porque a igreja de Coríntios ela estava tendo divisão no meio da igreja. Eles estavam tendo preferência pelos ministros da igreja. Se você ver no capítulo 1, quando Paulo ele ia escrever essa carta, Paulo ele fala: olha, eu rogo aos irmãos que vivam em união, no mesmo pensamento e no mesmo propósito. E Paulo continua no capítulo 1 dizendo: por que Paulo está falando? Fiquei sabendo, ele vai falar isso, pela família, pela família de glória, que há contenda entre vós. É algo interessante, irmão, que tipo assim, diante de Deus nada fica escondido. Quando alguém fala para o pastor, Deus revela. Essa é a verdade. Então ele ficou sabendo, irmãos. Não foi Deus que revelou. Ele ficou sabendo de uma família que congregava na igreja de Coríntios, que estava havendo dissenções. E a Bíblia vai ensinar neste mesmo capítulo, Paulo chamando a atenção da igreja, dizendo que o que importa não é os ministros, não é quem prega a palavra. O importante aqui é a pregação de Cristo na cruz. Aí Paulo vai citar os problemas deles. Olha, um diz que eu sou de Paulo, outro diz que sou de Apolo. Eles estavam baseando a fé deles no ministro e não naquilo que estava sendo pregado. Algo interessante, quando a gente vai lendo, a gente aprende muito. Que Paulo ele começa a expressar e pôr diante da igreja de Coríntios o que estava acontecendo. Uma igreja que tinha todos os dons, porque Paulo olhava para a igreja de Coríntios: olha, vocês são enriquecidos, tanto que não falta dom nenhum, vocês estão testemunho de Cristo. Só que aqueles dons que estavam na igreja de Coríntios, em vez de unir a igreja, estavam separando, estavam criando divisões. Aí Paulo, na mesma
no mesmo capítulo primeiro, se você ler aí, você acompanhar comigo, você vai ver ele dizer assim, ó, mas graças a Deus que eu não batizei nenhum de vós. Aí ele cita 12 irmãos que ele batizou e uma família. E ele diz que não lembra de mais ninguém que ele batizava. E Paulo faz essa questão de dizer qual era o chamado dele. Deus não chamou Paulo para batizar, mas para evangelizar. Então Paulo fez questão de mostrar que ele seguia a chamada de Deus. E o que me chama mais a atenção é que Paulo diz evangelizar não com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas a cruz de Cristo. E Paulo vai continuar dizendo a mesma palavra, irmãos, é que a pregação da cruz é loucura para o mundo, mas para nós é poder e salvação. Então Paulo chama a atenção da igreja de Corinto, não se baseia na sabedoria humana. Irmão, se você está aqui e vai querer entender Deus pela sua sabedoria, você não vai entender Deus nunca. Sabedoria humana não consegue entender Deus. Para que um povo mais entendido e sabe do que o povo judeu? Paulo vai dizer na mesma carta que o povo judeu pedia sinais a Jesus e os gregos buscavam sabedoria. Sabe o que é interessante quando a gente olha para o povo judeu, irmãos? É que com toda a sabedoria dele, pastor, eles não conseguiram distinguir que Jesus era filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Jesus está lá no deserto pregando, faz a multiplicação dos pães, dos peixes. Aí o povo se sacia, tudo, aí Jesus sai daquela cidade, vai para outra cidade e o povo vai atrás. E quando o povo encontra Jesus, Jesus fala assim: olha, vocês trabalham com coisas que perecem. E quando Jesus disse que é o pão da vida, eles não acreditam. Ah, você está falando outra coisa, isso não é o pão da vida. E sabe o que eles pedem para Jesus? Nos dá um sinal. Que sinal eles estão esperando de Jesus? Na sabedoria humana você não vai enxergar, você não vai enxergar Deus. Na sabedoria humana você não vai entender Deus. Porque Paulo vai dizer nesse livro de Coríntios que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem. Você não vai conseguir entender Deus na sabedoria humana, não vai. Não tem como, irmãos. Então o povo estava baseando a sua fé na sabedoria dos ministros. Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Jacó. Fora isso, existia, se você ler no capítulo 2 e no capítulo 3, existia inveja, contenda. E a gente sabe, irmão, que o reino dividido ele cresce, não prospera. E para você ver, você vai continuar vendo Deus fazendo, você vai continuar vendo Jesus fazendo milagre na igreja. Você vai continuar vendo Jesus fazendo prodígios. Mas se você for querer entender as coisas de Deus ou as coisas de Jesus no olhar humano, você não vai entender, vai ser igual ao povo de Deus. Vai estar sempre pedindo sinal. Olha como que é o ser humano. O ser humano ele é assim, ó. Deus ele está vivendo um tempo de bonança, quando vem a luta, ele diz que Deus abandonou ele, esquece que Deus fez um milagre na vida dele. Então, para entender Deus, o próprio Paulo vai dizer que ele não pregou. Ele vai dizer no capítulo 2. No capítulo 2 vai ter a característica da pregação de Paulo. Se você for ver lá, a característica da pregação de Paulo. Paulo continua falando que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem. E que Paulo, ele não pregou com sabedoria humana, mas pregou com Cristo crucificado. Ele fala de palavra persuasiva. Eu fui pesquisar, porque quando a gente vai em trabalho, tem que pensar. Eu fui pesquisar a palavra persuasiva. A palavra persuasiva é você ter um poder de convencer as pessoas do seu ponto de vista. Aleluia. Glória a Deus. Paulo tinha tudo isso, poder convencer as pessoas pela sua sabedoria, pela sua inteligência. Só que Paulo vai dizer que ele não pregou o Evangelho. Você lê no capítulo 2, ele vai dizer: olha, irmãos, eu não preguei vocês com palavras persuasivas ou de sabedoria humana.
Eu preguei para Cristo crucificado. E ele vai falar que direcionado pelo Espírito Santo e pelos sinais. Eu fui procurar, mas que milagres Deus fez através da vida de Paulo, né? Quando ele for ver, eu acho que acredito que seja um milagre, quando ele foi preso. E Paulo e Silas na prisão, e para mim foi um milagre. Ele começava a louvar e os caçadores caíram. Mas o maior milagre que eu posso olhar na vida de Paulo é a transformação. Glória a Deus. Quem era Paulo? Glória a Deus. Quem era Paulo? Perseguidores de cristãos. E Deus transforma a vida de Paulo, fazendo ele pregador do Evangelho. E é isso que Paulo está falando. Quem fala para o pessoal dele? Pregar Cristo. Crucificado. Sabe um pouco que a gente observa? A gente olha para a igreja do primeiro século e nós olhamos para instituições que hoje existem. A gente não vê mais a pregação da cruz. A gente não vê mais, pastor. São palavras sozinhas. As pessoas conseguem te conquistar com palavras de sabedoria humana. Conseguem atrair multidões. Só que deixa eu falar uma coisa. Se a morte de Cristo na cruz não for o maior motivo de nós estarmos aqui, nada nos segura, irmão. Aleluia. Meu Deus. Pode fazer evento, pode fazer isso, fazer aquilo, que eles se basearam nas festas do mundo para atrair multidões. Se a cruz de Cristo não segura o crente na igreja, não é outra coisa que vai segurar. Então as pregações hoje que a gente vê, as pregações coach, pregações onde no. Qual é a palavra certa que eu posso aplicar nisso? Onde no combate ao pecado. Aleluia, glória a Deus. No confronto, essa é a verdadeira palavra. No confronto ao pecado. Vem para cá que a tua vida vai mudar. Vem para cá que o negócio vai ser diferente. Onde fica a aflição? A marca da cruz. Aleluia, glória a Deus. Eu olho para a carta de Pedro, irmãos, e fico admirado. Pedro escrevendo a carta, sua primeira carta, os cristãos que estavam sendo perseguidos pelos romanos. E sabe como é que Pedro, o pastor Daniel, consola a igreja? Os cristãos perseguidos não é com carro, não é com casa, não é com bem material, não é, irmãos. Aleluia. Pedro diz assim: olha, vocês estão sendo perseguidos. Para o mundo, para os romanos, vocês não valem nada. Vocês não valem nada para os romanos. Mas deixa eu falar, vocês são um grupo escolhido. Foi vocês que Deus escolheu para pregar a palavra. Mostrar para o povo Glória a Deus. que vocês foram tirados das trevas e Deus colocou na maravilhosa luz. Foi vocês que Deus escolheu. Aleluia. E ele vai falar assim: olha, tenha isso em mente, vocês estão sendo perseguidos, estão sendo mortos, estão levando a marca da cruz. Mas deixa eu falar, o homem pode tirar a tua vida, o homem pode te jogar dentro da arena dos leões e acabar com a sua vida. Só que ele não pode tirar a coroa. Olha, se você ler no primeiro livro, na primeira carta de Pedro, você vai ver dizendo isso: olha, o que está preparado para nós é algo que não se corrompe, é algo que não murcha, é algo que permanece para sempre. E Pedro vai dizer: olha, apesar de você estar passando perseguições, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci e vós também Glória a vencerão. Deus, aleluia. Então Paulo tenta trazer para a igreja de Corinto que quando ele chegou na igreja para pregar, ele não pregou palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja vã. É impossível, irmão, o ser humano se libertar sozinho. Como o ser humano se libertar sozinho? Não tem. Glória a Deus. O ser humano não pode se justificar sozinho se não for por meio de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Então, quando você baseia a sua fé em sabedoria humana, quando você baseia a sua fé em pessoas, a pessoa vai se acabar junto com ela, a sua fé vai junto. Essa é a realidade.
Então Paulo ensina, olha, quando eu preguei para vocês, aí Paulo vai mais, olha só o que Paulo vai dizer aqui no capítulo 1, versículo 26. Olha só. Porque vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, e nem muitos poderosos, e nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Ou seja, quando nós olhamos para a pregação da cruz, para o objetivo de Jesus na cruz, se a gente olhar para o olhar humano, é loucura, irmãos. Aleluia, glória a Deus. A gente vai pregar o Evangelho aí fora, a gente às vezes fala um pouco de Jesus, a gente vai evangelizar na empresa. Eu conheci um camarada que era muito inteligente mesmo. Sabe, muito inteligente assim. E ele falou assim: mano, você é cristão? Eu sou cristão, eu sou ateu. Aí também eu não entro em discussão, senão eu passo não. Se você perceber, eu sou muito neutro. Até na igreja dificilmente eu sou muito neutro. Aí eu sei, até porque essas coisas aí de cruz, como é que pode? Jesus morreu na cruz por pessoas que não valem nada. Ah, você vive muito ficção, como é que vocês vão subir, o corpo vai ser transformado? Olha a mente do cara que ele sabe. Não consegue entender, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Ah, é muita ficção, vocês estão assistindo muito filme, diz que os mortos vão ressuscitar, e depois o corpo de vocês vão ser transformados. Eu disse, mas é isso mesmo. Vai acontecer isso, você querendo não vai acontecer isso. Você querendo não, a gente vai ser arrebatado, vai ser transformado. Eu creio. É o meu livro, eu creio, está escrito na Bíblia. Sabe, o cara inteligente, só que a inteligência dele não consegue chegar com o ser humano. Se acaba, enfim, depende de Deus. Então, quando nós olhamos para a sabedoria de Deus, quando a gente olha para o ato de Deus, a gente olha para dentro de nós e a gente entende que a gente é definido, a gente se acaba. Tem um salmo que a gente estudou no domingo, que é algo interessante, que é o salmo de Moisés. Não estou lembrando agora, 90, né? E Moisés ele cita no salmo, diz assim: Senhor, me ensina a contar os meus dias, para que eu busque sabedoria. É mais ou menos assim, vê se pode ter para mim, não só vamos ver. Eu não estou lembrado, mas ele. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Pai todo sempre. Aleluia. Ensina a contar os meus dias. Versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Glória a Deus, aleluia. Sabe quando a gente alcança a sabedoria de Deus? É quando nós olhamos para dentro de nós e entendemos que nós somos finitos, que nós sacamos, nós não somos melhor do que ninguém. Glória a Deus. E Paulo citando isso aqui é algo interessante, irmãos. Eu creio que todos que estão aqui não nasceram no berço evangélico. Quem não você antes do cristianismo, de conhecer Jesus, quem é você hoje? Glória a Deus, aleluia. E algo interessante quando eu aqui, eu me lembro quando Jesus ele me resgatou. Eu era terrível, não me glorio disso. Mas eu dava tanto trabalho à minha mãe, se converter primeiro do que eu. Olha que a minha mãe era comunista. Minha mãe andava no terreiro de Macumba, ela se converter primeiro do que eu. E ela orava assim: pastor Daniel, olha, eu vou orar para Deus te matar, porque se não for para você servir a Deus, eu criei filho para o diabo. Eu orava desse jeito. Eu chegava nesse campinho, a gente lá no norte, tem muito esse campinho de terra, a gente jogava bola lá. E eu chegava no campo de futebol, irmão, pensa numa humilhação grande. Eu chegava lá, os pais das outras crianças chamavam eles para dentro, porque não queriam eles andando comigo. Então, quando o mundo te despreza,
Aí tem mais. Eu já falei isso aqui, na minha convicção. Eu entrei na depressão. Depressão não é brincadeira. Depressão é você estar cercado de pessoas e dentro de você existe um vazio, nada te completa. Eu estava nas festas, mas sentia um vazio. Eu ia dormir, era aquela tristeza, aquela angústia. E às vezes a gente não entende por que fulano tirou a vida. Às vezes ele tirou a vida não é porque ele queria tirar a vida, é porque ele queria arrancar aquela dor de dentro dele. Porque a pior coisa que tem é você ser desprezado, irmão. E eu me lembro que eu estava numa rua, abaixo da igrejinha que tinha lá em cima, e o eco da caixa de som, você escutava a 2 quarteirões, a distância da igreja que eu estava. Eu me lembro que eu estava numa festa, e as pessoas, os amigos que estavam comigo estavam me chamando para ir para outra festa, e eu peguei e me isolei, sentei no lugar lá, é tipo um poço. E eu sentei nesse poço, tipo uma cacimba, eu acho que os irmãos conhecem o que é. E eu sentei na calçada desse poço. Eu falei assim, nossa, eu acho que não tem mais jeito para mim. E comecei a me lembrar das coisas que eu acordava. E ó, não tem mais jeito. E eu me lembro como hoje, irmão, o som, o eco do som, da caixa de som chegou até mim. E eu só me lembro do refrão do hino, que falava assim, ainda há esperança. Ainda há esperança. Glória a Deus, aleluia. E voltei para casa, minha mãe estava sentada assim, eu falei, mãe, domingo eu quero ir para a igreja, eu quero aceitar esse Jesus. E eu fui com a minha mãe. Fui com a minha mãe. E cheguei lá, eu ansioso, o pastor fazer o apelo, e nesse dia o pastor não fez o apelo. Os que às vezes não deixam fazer, porque às vezes a pessoa que está aí atrás está só esperando alguém fazer o apelo. E eu cheguei até o pastor, hoje o pastor Edinaldo, e sabe o que é você ser preenchido imediatamente? Pastor, eu não sei o que aconteceu enquanto eu orava. Eu só sei que quando eu abri meus olhos, eu me senti leve, sabe o que é? Tirar o peso das costas. Ah, mas o que tem a ver isso com o que Paulo fala aqui? É que antes ninguém dava nada por mim. Só que quando Jesus ele entra na vida da pessoa, ele faz a diferença. E Deus começou a trabalhar na minha vida. Processo de libertação, porque assim, a gente não está totalmente. A gente sabe que a vida do cristão é um processo. É um processo de transformação. Se você dizer que está 100% liberto aqui dentro, você está mentindo. Porque não dá. O cristão vive no processo. Ou seja, todo dia você tem que matar um leão. Todo dia você tem que lutar contra a carne. E Paulo vai dizer, olha, mas a perfeição virá quando nós formos transformados. Então olha para esse texto. Deus escolhe as coisas desprezíveis, irmãos. Aquilo que ninguém dá nada. Aquilo que as pessoas desprezam. Eu já cheguei lá, eu viajei agora e cheguei lá e falei, nossa, quem era você, né, irmão? Aleluia, glória a Deus. Como que você era antes e agora você lembrei, você prega, você está lá e muda totalmente como Jesus é. Então, Deus ele escolhe as coisas desprezíveis, as coisas que o mundo acha que não são, para fazer as que são, para morrer. Mas por que Jesus faz isso? Para que eu e você não venha se gloriar. Ah, eu estou aqui porque eu mereço, a pastor me chamou para pregar porque eu sou livre, sou professor da escola dominical, não. Glória, aleluia. Você está aqui porque Jesus te escolheu para estar aqui. Glória a Deus. Você está aqui porque você um dia escolheu ouvir a mensagem da cruz. Não é porque seus pais, seus avós, não. Porque você escutou a mensagem da cruz. Aleluia, glória a Deus. E Paulo, ele tem para trazer isso para nós.
Então, Paulo, no capítulo 2, vai falar a característica da sua pregação. No capítulo 2, olha, não foi até vocês com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas preguei a cruz de Cristo, para que a cruz de Cristo não seja vã. Aí Paulo continua no versículo 2, falando que não falando no começo para os irmãos, é impossível entender Deus essa sabedoria humana. Se você for ver os milagres de Jesus, foge da lógica humana, sim ou não? Tem um milagre lá que o cego quer enxergar, Jesus pega a lâmpada e está com os olhos dele, e você pensa, como é essa? Não tem lógica, no olho humano. Agora você imagina se Jesus olhasse para nós como o olhar do homem, acho que nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui. Aleluia, glória a Deus. Então o olhar de Jesus é diferente. Então Paulo diz, olha, eu peguei a mensagem da cruz. A mensagem da cruz confronta. Porque a mensagem da cruz vai trazer a renúncia e a obediência. Tem pessoas pregando aí e não discordam delas, em certa parte, é que Jesus ele ama todo mundo. Jesus ama nós que estamos aqui, sim ou não? Mas ama os que estão lá fora, sim ou não? O amor de Jesus é incondicional, é isso? É incondicional. Só que quando nós abraçamos o amor de Jesus, nós temos que entender uma coisa: que para ir para o céu é condicional. Existem condições, sim ou não? Existem condições. Aleluia. Renúncia. O que Jesus disse? Jesus, olha, quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga. Glória a Deus. Fala de negar. Então Paulo pregou a mensagem da cruz, a mensagem que quer, a mensagem que. Então ele tenta passar para a igreja de Coríntios que a gente não pode se basear na sabedoria humana. Não em quem ministra a palavra, mas no que está sendo ministrado. Então Paulo fala no capítulo 2, falando da sua característica de pregação. No capítulo 3 é muito interessante. Uma igreja que tem todos os dons. Paulo começa a escrever dizendo que está alegre por todos os dons da igreja. Só que no capítulo 3, Paulo chama a igreja de carnais. Vocês não são espirituais, vocês são carnais. Não são espirituais, vocês são carnais. Porque os dons da igreja de Coríntios, em vez de unir o corpo, estava havendo separação. Não adianta você pregar bonito, não adianta você cantar bonito, Aleluia. e causar conflito e divisão no meio dos irmãos. Aleluia, glória a Deus. Dom não salva, irmãos. Essa é a realidade. Dom não salva ninguém. Temos que viver o verdadeiro cristianismo que fala de renúncia. Temos que viver unidos. Paulo vai dizer no capítulo 12 de Coríntios, e ele faz uma metáfora, comparação do corpo e dos membros. E é algo interessante que ele vai falar assim: olha, e os membros menos favoráveis foi o que ele deu mais honra. E quando nós falamos do corpo, é algo interessante, porque quando nós falamos do corpo, nós não podemos desprezar nenhum membro do corpo. Aleluia. Se você fere o dedo mindinho pequeno no pé, você vai sentir dor no corpo todo, não tem como. E Paulo diz mais: se somos um corpo, se alguém perece, nós estamos perecendo junto com ele. Mas se ele é honrado, nós se alegramos com a honra dele. E tem um ditado aí, eu sei que os irmãos já viram, que diz assim, ó, que o amigo é aquele que está com você no problema, ele chora com você. E eu discordo totalmente disso. Porque às vezes você vai para um velório, você conhece todo mundo, mas a pessoa nem conhece quem morreu, mas está ali chorando com você. É mais fácil você chorar com a desgraça dos outros do que com a bênção. Então eu prefiro ficar ao contrário. Meu amigo é aquele que se alegra com as minhas conquistas.
se alegra com Cristo. Glória a Deus. Paulo, no capítulo 3, chama a igreja de carnais, aí vai citar a mesma coisa. Aí pergunta: quem é Paulo? Quem é Apolo, se não ministros de Deus? Pessoas que foram vocacionadas para pregar o Evangelho de Cristo. Aí vai falar: eu planto, Apolo rega, mas Cristo é que dá o crescimento. Glória a Deus, aleluia. Ou seja, se nós não estivermos em Cristo, como está escrito no livro de João, se não me engano, que Ele é a verdadeira árvore e nós somos o galho, não vai ter crescimento. Aí vai falar que foi separado como sábio arquiteto e colocou um fundamento. O fundamento é esse, é Cristo. Aleluia, glória a E Deus. nenhum outro fundamento pode ser colocado. Eu vou ler aqui, para ficar mais fácil de entender. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, que diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, a qual é Jesus Cristo. Então ele está falando que o sábio arquiteto colocou o fundamento. Que é o fundamento de Cristo? Quem é o nosso fundamento? Quem é o nosso fundamento? E como que nós estamos edificando a nossa casa? Aleluia, glória a Deus. Fomos salvos pela pregação da morte de Cristo na cruz. Ele cura, salva, liberta e leva para o céu. Estamos num processo de transformação, sim ou não? Todo dia temos que buscar Deus para se fortalecer em Cristo. Nós podemos subir para a glória. E o fundamento é Cristo. Nós não podemos fugir disso. Nós temos que basear nossa fé em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. A igreja tinha todos os dons. Conhecia Cristo, porque Paulo pregou para ele. Paulo disse: olha, eu preguei baseado na cruz de Cristo, não em sabedoria humana. Tinha todos os dons espirituais, era riquíssimo. Só que eles estavam edificando sobre a fundação que Paulo colocou de maneira errada. Divisão, contenda, inveja. Então, de que maneira nós estamos edificando sobre o verdadeiro fundação? Porque somos cristãos. Aleluia. E quero finalizar, irmão, que Paulo, ele finaliza no capítulo 3 dizendo que, olha o que Paulo diz aqui no capítulo 3, versículo 21. Portanto, ninguém se glorie no homem, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja César, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo em vós de Cristo e Cristo de Deus. Tudo que fomos fazer sobre este fundamento, tudo que fomos fazer sobre este fundamento que é Cristo Jesus, tem que ser para a glória e honra do Senhor. Você prega a glória e honra do Senhor. Você canta a honra e glória do Senhor. Está na frente de um ministério, de departamento, seja para a glória e honra do Senhor. E escute bem, para o mundo, a pregação da cruz é loucura, irmãos. A gente não vê mais a pregação da cruz. A gente não vê mais pregando sobre arrebatamento, porque nos chama a atenção. Nos chama a atenção. Só que a gente fala para vocês que estão aqui, para nós que estamos aqui, é que para nós, a morte de Jesus na cruz é vida eterna, é poder, é salvação. Para o mundo é loucura, mas para nós é salvação. Aleluia! Então escute bem, uma coisa que eu falo para você: ninguém é melhor que ninguém, então não despreze ninguém. Não despreze ninguém. Se tiver a oportunidade de pregar para uma pessoa que vive na prostituição, no tráfico, seja lá o que for, onde o ser humano olha e diz: olha, no meu olhar humano ninguém, mas para Jesus tem. Jesus é especialista, irmão. Pegar aquilo que não tem jeito e transformar o que acontece aqui. Ele pega as coisas loucas para confundir as sábias, as que não são, para confundir as que acham que são. Então, que Deus abençoe.
continue orando por nós. Eu ia falar uma experiência que eu passei, acho que dá tempo, né? Uma experiência que eu passei agora nessa viagem, em que eu meditando nessa palavra, eu me lembrei. Eu tive a oportunidade de conhecer um jovem que eu não mais comida dele, ele era inquilino da minha irmã. A mãe dele também morava lá nas casas da minha irmã. E ele, antes de conhecer a Cristo, ele vivia no mundo do crime, assaltante. E estava com menos de 2 anos que ele foi fazer um assalto, roubou uma moto e matou o rapaz, o dono da moto. Só que quando é algo interessante, irmão, que quando você é crente, contagia. E ele veio morar na casa da minha mãe é crente, evangélica. Esse dito rapaz que era envolvido com assalto, veio. E isso meu pai me pregava no evangelho para mim. Meu pai conseguiu ganhar a mãe dele para Jesus. E pregando e convidando ele, começou a ir para a igreja. E é algo interessante. A gente sabe que às vezes você vai cair na real, é muito tarde. Ele tinha a esposa dele, a filhinha dele, então começaram para a igreja. E ele aceitou a Jesus. Só que a gente não fica livre daquilo que a gente planta aqui na terra. A gente não fica livre. Jesus perdoou. E por que eu estou falando que é uma grande experiência? Porque pelo que meus pais falam, e as pessoas que estavam testemunhando dele, o pastor Daniel, é que ele estava com 6 meses que tinha se convertido e ele estava buscando a Deus. Ele estava buscando. As irmãs da igreja estavam falando: olha, ele saiu do trabalho aqui, irmão. Não é porque ele já morreu. E quando as pessoas moram, todo mundo vira santo, né? Não é porque ele já morreu, mas eu testifico. Ele saiu do trabalho, uma rua de trabalho aqui, impossível de oração. Aleluia. E ele estava fugindo de uma cidade para outra, essa cidade onde ele estava morando, para fugir dos assassinos. Ele conhecia Jesus através da família, da nossa família. E aí ele começou a buscar Deus por 6 meses convertido. As pessoas deram o testemunho dele. Ele estava indo para a igreja. A esposa dele falou que toda noite ele se ajoelhava com a filha dele de 2 anos ali e orava. Só que a família do rapaz que ele matou queria vingança e descobriram onde ele estava. Conseguiram o número do telefone dele. E eu falo isso porque eu sou testemunho vivo, irmão. A esposa dele me mostrou a mensagem. A esposa dele me mostrou a mensagem. Quando os caras mandaram a mensagem para ele, conversando no WhatsApp, falou assim: ó, nós sabemos onde você está. E sexta-feira, ele estava trabalhando no supermercado. O irmão lá tinha dado a oportunidade para ele. Ele falou: na sexta-feira a gente vai fazer uma festinha com você. Os caras falaram desse jeito: você sabe o que vai acontecer com você, né? Você matou, você vai morrer. A esposa dele mostrou a mensagem para nós. E mostrou a resposta dele. Sabe o que ele falou para os assassinos dele? Falou assim: boa sorte, Jesus ama vocês. Aí os assassinos mandaram a mensagem novamente assim: vamos ver se Jesus ama vocês na sexta-feira. E ele já estava esperando. E a mãe dele não queria deixar ele sair de casa para ir trabalhar. Ele falou assim: mãe, se eu ficar dentro de casa, eu vou vir, vou matar minha filha e minha esposa. Então eu sinto o que vai acontecer comigo, mas só que fique em paz. Na noite anterior, ligou para a mãe dele, pediu perdão pelas coisas que ele tinha feito e que eu estava esperando. E ele foi trabalhar 6 horas da tarde. Os camaradas chegaram no trabalho dele e, como fala o nordestino lá no norte, pipinaram ele de pau. Mataram ele. Sabe, ele estava trabalhando tão tranquilo que você olha, sabe quando você olha para um cristão, você sabe que isso é loucura, irmão. O irmão não foi salvo. Mas é isso, irmão. Sabe por que eu testifico disso, pastor? Pelo testemunho das pessoas que estavam dando dele. Fez coisa errada? Fez coisa errada. Só que pelo testemunho das pessoas que estavam dele, ele mudou. Se fosse qualquer outra pessoa, teria fugido. Porque os caras avisaram que iria. Estava na igreja, estava orando. Ele falou para a mãe dele: conhecer o ministério, eu só que eu sei. E creio em Jesus, que também é poderoso para nos falar.
Então ele estava ciente do que iria acontecer com ele. E o conselho que eu dei para a mãe dele, que a mãe dele não estava vestida, eu falei, não deixe ninguém falar ao contrário. Porque o que importa na mensagem da cruz aqui, irmão, não é o tempo de crente que você tem. O que importa na mensagem da cruz aqui é se você se arrependeu dos seus pecados. Se arrependeu, igreja, se arrependeu dos pecados. Porque eu vou dizer, o dia do Senhor vai ter surpresa, irmão. E o que tem de crente que tem 60, 50, 30 anos dentro da igreja, e a câmera vai tocar e não vai conseguir ouvir. Então o que importa na mensagem da cruz é isso que Paulo está dizendo. O arrependimento para o mundo é loucura. Para o mundo e para o olhar humano é impossível Deus salvar um traficante, salvar um prostituta. Mas para Jesus não é, nós temos que ter essa visão. Só que para nós termos essa visão, nós temos que começar a se unir aqui dentro. Aleluia. Se unir aqui dentro, porque corpo dividido, irmãos, não permanece. Amém? Deus abençoe. Obrigado, pastor, pela oportunidade e pela confiança. Amém?